de Jesus. Quero agradecer também, queridos, todos aqueles que estão aqui nos assistindo, que foram convidados por alguém. Talvez você não faz parte de uma igreja, mas você foi direcionado para esse link e está aqui assistindo. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo e nós queremos, de verdade, que você se sinta muito abraçado pelo Espírito Santo de Deus aí onde você está e que você seja surpreendido nessa noite pelo amor de Deus. Amém? Bom, o tema da nossa palavra hoje, queridos, é aliançados com um propósito. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Queridos, onde estão as tuas alianças? Com o que a sua vida é aliançada hoje? Aliança fala de compromisso, fala de fidelidade, fala de caminhar junto, de andar junto. Onde está a tua aliança? Com quem você tem aliança? E mais, eu quero que você pense aí também, qual é o propósito da sua vida? Para que é que você vive? Onde estão os teus valores? O que faz sentido para você quando você se levanta? O que faz sentido para você quando você está no seu trabalho, na tua escola, na tua casa, conversando com alguém? O que te dá sentido? Eu quero compartilhar um pouquinho com você o que dá sentido para mim. O texto-chave dessa ministração de hoje é o Atos 20 e 24. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Eu quero declarar esse texto aqui. A palavra do Senhor em Atos 20, 24 diz o seguinte: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu vou vou declarar ele mais uma vez aqui. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Querido, se o que dá sentido para a sua vida, o que dá valor para você, não é o que esse versículo está dizendo aqui, testemunhar o evangelho da graça de Deus através da sua carreira e do ministério que você recebeu do Senhor Jesus, eu quero te dizer, querido, que alguma coisa está fora de lugar, alguma coisa está desalinhado com aquilo que Deus planejou, que Deus projetou para a sua vida e para a tua história. Eu quero te falar algo sobre esse versículo. Eu sei esse versículo de cor, querido, desde os meus 13 anos de idade. Eu fui criada, nasci no que a gente chama de berço evangélico, e eu decorei esse versículo quando eu tinha 13 anos. Sabe por quê? Nessa igreja onde eu ia, quando a gente fazia 15 anos, a gente entrava para o grupo de jovens. E o grupo de jovens, ele tinha essa regra que todo mundo, quando entrava no grupo, tinha que declamar esse versículo pessoalmente. Então você tinha que ir lá na frente e falar esse versículo de cor. Com 13 anos eu já tinha decorado, de tanta vontade que eu tinha de fazer 15 anos e entrar para o grupo de jovens. E eu ficava ali, minha irmã mais velha já ia, eu frequentava junto, mas eu não era membro, eu não fazia parte. E exatamente no dia que eu completei 15 anos, foi a reunião onde eu fui recebida no grupo de jovens. E eu declarei esse versículo todos os meses, nas reuniões, em outras situações. Mas eu quero dizer uma coisa, querido, naquela época, esse versículo para mim era só letra. Ele não fazia o menor sentido, ele não tinha a ver com aquilo que eu vivia. Eu vivi muitos anos na igreja, vivendo aquela vida de fachada, de máscaras, fazendo um personagem diante das pessoas. Mas eu não me relacionava com o Senhor dos Senhores, com o meu amado, meu Pai. Eu não tinha relacionamento com Deus. Eu tinha relacionamento com pessoas, eu tinha relacionamento com as amizades que eu tinha ali dentro. E com o fato de gostar que as pessoas olhassem para mim e aprovassem as minhas atitudes diante da igreja. Mas quando eu saía de lá,
a última coisa que eu era testemunha da graça. Você vai entender no decorrer da palavra por que eu não podia ser testemunha. E um pouco antes de eu completar 25 anos, esse versículo começou a fazer sentido para mim. Acredito que a maioria já sabe que eu sou irmã do pastor Zé Mauro, que estava ministrando aqui o louvor. E Deus nos deu o privilégio de nos convertermos, de voltarmos, de termos uma experiência com o Senhor no mesmo dia. Nós nos convertemos no mesmo dia, em março de 1992. E a nossa vida passou a ser transformada. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a partir daquele dia nós tomamos uma decisão. A nossa vida não seria mais a mesma. Não fazia mais sentido viver de fachada como nós vivíamos antes. Porque a partir daquele momento a graça passou a fazer sentido para nós. Nós somos alcançados pelo amor, nós somos alcançados pela graça. Uma vida que totalmente destruída, uma vida totalmente distante daquilo que nós passamos a nossa vida inteira aprendendo. Mas naquele dia 2 de março, nós nos rendemos a esse Senhor, nós nos rendemos a esse amor. E a partir daquele dia, a minha vida passou a ter sentido. E esse versículo começou a ser uma verdade para mim. Começou a ser algo que eu podia viver e dizer: eu sou uma testemunha da graça de Deus. Eu fui alcançada, eu não tinha valor nenhum, o pecado estava me dominando, havia trevas na minha vida. E no dia em que eu me rendi ao Senhor, que eu pedi perdão e recebi o amor dele na minha vida, entendi que o que Jesus fez naquela cruz era suficiente para transformar o meu coração, mudar a minha vida, mudar a minha história, e mais do que isso, me dar a eternidade com ele, me dar o privilégio de passar a eternidade com ele. E enquanto não chega esse momento, enquanto não chega o dia de estar na eternidade, usufruindo de tudo aquilo que Deus me deu através da salvação, ele me deu uma missão. E por isso que eu posso declarar, assim como Paulo, que não faz sentido para mim viver se não for para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E eu quero motivar você a viver dessa forma também, dando esse lugar de honra, esse nível de aliança com os propósitos que Deus projetou para a tua vida. Eu quero dizer, querido, que quando eu estou aliançada com Cristo, o versículo diz lá que Deus me deu uma carreira e um ministério. E quando eu estou aliançada com Cristo, eu tenho uma carreira que revela Jesus, que revela quem Ele é para mim. Eu quero ler um texto com você em Hebreus 12, de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3, que diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Queridos, há uma chave nesse texto aqui que fala dessa carreira que o Senhor propôs para nós, uma corrida que nós precisamos correr com perseverança, olhando para aqueles que já são hoje testemunhas dessa graça, que já servem como exemplo. Aqui, quando foi escrito, havia os heróis da fé que foram declarados. Se você ler o livro de Hebreus no capítulo 11, você vai ver tantos exemplos de fé ali, dos heróis da fé.
Mas nós temos hoje, 2000 anos depois, muitos heróis da fé que nós podemos olhar, pessoas no nosso meio, e assim como eu fiz, quando eu dei a minha vida para o Senhor, eu olhei para pessoas nessa igreja, que eu percebia que amavam o Senhor, que queriam o Senhor acima de qualquer coisa, que cumpriam um propósito. Eu olhei para essas pessoas, e elas me ajudaram a me desembaraçar das coisas que poderiam me prender na velha vida, que poderiam me fazer acomodar e não entender que eu tinha uma carreira. A partir do momento que eu nasci de novo, até o dia que acabar o meu chamado aqui nessa terra, até o dia que o Senhor me levar para estar na glória com Ele, ou que Ele voltar e todos nós formos levados para estar com Ele, até esse dia, até que se cumpra essa carreira. E não faz sentido parar na minha vida e achar que aquilo que eu já fiz é o suficiente para revelar essa graça. Todas as pessoas ainda não se converteram, então ainda não é o suficiente. E eu quero te dizer uma coisa, que não importa quantos anos você tenha, se o Senhor ainda não te levou, é porque Ele ainda tem para você como propósito de vida, que você seja uma testemunha da graça de Deus, não importa a sua idade. Existem pessoas ao seu redor, que fazem parte do seu chamado, que fazem parte daquilo que o Senhor preparou para que você cumpra aqui na terra. Se o seu chamado tivesse cumprido, querido, Ele já teria te levado para a glória. Se Ele não te levou ainda, então cumpra esse chamado até o último dia da sua vida aqui na terra, amém? Bom, então revele essa palavra, assim como para você poder dizer, assim como Paulo, que pôde dizer no final da carreira dele, que ele combateu o bom combate, que ele completou a carreira dele, que ele guardou a sua fé. Eu quero poder chegar assim como Paulo no último dia da minha vida, podendo dizer ao Senhor que eu completei a minha carreira, que eu fiz aquilo que Ele propôs no coração dele para mim. E nisso faz parte ser uma testemunha dessa graça. Tudo que eu faço, querido, tudo que eu faço, onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, revela quem Deus é para mim. Revela quem Ele é e que nível de aliança eu tenho com Ele e com os propósitos dEle. Porque se eu sou aliançada com Ele, eu sou aliançada também com os seus propósitos. Quando eu tenho uma aliança com Cristo, querido, eu tenho também um ministério. Mateus 28, 18 a 20, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Querido, acho que ficou claro para você aqui, até quando vai a nossa missão? Até o fim dos tempos. E a missão aqui, querido, é que eu tenho que ir e fazer discípulos. Eu tenho que ir e mostrar para as pessoas quem é Jesus. Eu tenho a missão de revelar para aqueles que ainda não têm a revelação da graça, o que é que essa graça causa na minha vida natural e na minha vida espiritual. Nesses quase 29 anos de fé, eu sei o quanto essa graça me transformou e me transforma todos os dias. Eu sei que sentido tem para mim levantar todos os dias. Eu sei que sentido teve para mim trabalhar 27 anos na Caixa Federal, com o desejo de estar aqui fora evangelizando, e o Senhor fala para mim: esse é o seu território. É aqui que eu quero que você seja uma testemunha. É aqui que eu quero que você revele quem eu sou. E eu cumpri o meu ministério ali um tempo, servindo. Eu conversando com o Valdir, né? Ele estava, meu mestre aqui, né? Meu pastor Valdir é alguém com quem eu aprendo muito. E ele estava conversando com ele me falando que ministério tem a ver com serviço, com
diaconato, com fazer a obra do Senhor, se comprometer com o reino. E esse compromisso com o reino, ele vem desde a hora que eu estou servindo nas pequenas coisas. Não importa se estão vendo ou se não estão vendo, mas quando você tem alegria de fazer parte do que Deus está fazendo. O verdadeiro evangelho na nossa vida, querida, é cumprir aquilo que o Senhor pede para você fazer. Não importa qual é a função, tudo que você faz é serviço no reino de Deus. E isso através do ministério, através do seu chamado, através daquilo que Deus coloca nas tuas mãos para fazer, desde ministrar numa casa de paz, uma célula, cuidar das coisas aqui na igreja, servir na segurança, servir no ministério que Deus te chamou. Tudo isso ajuda você a ser essa testemunha da graça de Deus. Eu me lembro que uma vez nós estávamos fazendo um evangelismo na favela aqui atrás, e um rapaz que foi pela primeira vez comigo ali, e que inclusive trabalhava aqui em outros ministérios, foi lá para nos ajudar, mas com uma visão distorcida. Ele disse assim para mim: isso que é o verdadeiro evangelho, vir para esse lugar, fazer aquilo que vocês estão fazendo aqui, isso sim é o verdadeiro evangelho. Não ficar dentro da igreja, não ficar nesse lugar. E eu quero te dizer, eu vou dizer para você o que eu disse para ele naquele dia. Falei: querido, o verdadeiro evangelho é você cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer. Não importa onde você esteja servindo. Eu só posso estar aqui porque tem pessoas lá no altar, tem líderes, tem discipuladores me alimentando e alimentando essa equipe que trabalha comigo, para que eles tenham condições de cumprir o ministério deles. Quando nós cumprimos o nosso ministério, o nosso chamado em amor, queridos, nós testemunhamos a graça de Deus. Nós servimos, nós desenvolvemos o nosso ministério. E isso, quando nós temos esse entendimento, nós também conseguimos honrar cada um que está cumprindo o seu chamado e o seu ministério, fazendo o que Deus os chamou para fazer. A notícia que eu tenho para você é que Deus chamou todos para algum ministério. Se você hoje não entendeu isso ainda e está ainda só assistindo, depois de ter tido a experiência com o Evangelho da Graça, você precisa sair dessa reunião. Você precisa sair hoje daqui com uma nova visão e com uma nova determinação no seu coração, para que você possa experimentar a alegria de ser testemunha da verdade. Bom, quando eu tenho uma aliança com Cristo, eu me torno testemunha do Evangelho da Graça. Só pode testemunhar, queridos, quem vivenciou. Por que dos 13 aos 25 anos, aquele versículo, ele era só letra para mim? Porque eu não tinha vida com Deus, eu não tinha um testemunho positivo. Eu até achava que enganava as pessoas, mas se você conversar com as pessoas que conviviam comigo, elas sabiam que eu era só fachada, mas eu achava que enganava. Eu me iludia que eu estava enganando. Até que um dia eu acabei indo para o mundo de vez. Fiquei 1 ano desviada, até que eu tive essa experiência com a graça. E mesmo não merecendo o favor imerecido de Deus, me alcançou. Ele teve misericórdia, Ele me amou. Assim como Ele ama você que está assistindo essa pregação. Ele ama você, não importa o que já aconteceu na sua vida. Não dá tempo de eu contar o meu testemunho todo aqui, a minha história. Mas eu sei quem eu era e quem eu sou depois de Jesus. Eu sei o que dá sentido para a minha vida. Eu quero te dizer, querido, Jesus tem exatamente a forma do vazio do seu coração. Se há algo que precisa ser preenchido, não procure em nenhum outro lugar que não Jesus, porque você não vai preencher esse vazio. Esse vazio só é preenchido quando Jesus se torna Senhor, quando Jesus tem o governo de tudo aquilo que você faz. E dia após dia, Ele vai te ajudando, Ele vai movendo na tua vida, à medida que você se dispõe para Ele. E Ele vai te transformando e com isso transformando as pessoas ao seu redor. Como que você se torna essa testemunha então? Você testemunha através da carreira, né, nós falamos aqui, que é o seu estilo de vida. O seu estilo de vida é testemunha. Querida, eu vejo muitas pessoas tendo dificuldades às vezes de conseguir uma casa de paz quando se abre as campanhas.
Talvez um dos motivos dessa dificuldade seja porque o seu contato com as pessoas, a sua disponibilidade para as pessoas acontece só na época de campanha. Não há uma disponibilidade no ano todo como um estilo de vida de adorador e de testemunha dessa graça, de servir as pessoas que te cercam, seus vizinhos, seus familiares, seus amigos. Nunca é você a pessoa disponível quando as pessoas precisam. Se você tiver adoração como um estilo de vida, tudo que você fizer, queridos, vai aproximar essas pessoas de Jesus, e elas vão querer o que você tem. Então, através do seu estilo de vida, que é a sua carreira, você consegue. Através do seu ministério, que é o seu serviço no reino, o seu exemplo. Querido, se você é uma pessoa, eu vejo isso muito pelas pessoas que estão envolvidas com a gente em ministério. Se você é uma pessoa envolvida em ministério, você vai ganhar pessoas, e essas pessoas vão ser envolvidas em ministério. E a chance delas desistirem é muito pequena, porque elas vão estar servindo, elas vão estar tendo vida envolvida com outras pessoas que também amam o Senhor, que também querem servir ao Senhor, e isso vai conectá-las ao reino. Quanto mais comprometido você for, mais comprometidos serão as pessoas que você consegue trazer para perto de você. E a terceira forma que você testemunha, queridos, é através do ID, é através do evangelismo, é através do falar abertamente, assim como quando você tem uma receita boa de um bolo que alguém está numa roda e começa a falar daquele bolo. Se vocês têm uma receita boa, você logo vai passar a sua receita. Se você está no meio de pessoas e alguém tem uma dor e você sabe um remédio que é bom para aquilo, logo você está indicando aquele remédio para alguém. Eu quero te dizer, querido, que você tem algo muito mais especial para indicar para as pessoas em qualquer situação. Que é um Deus maravilhoso, que ama, que cuida, que supre, que sustenta, que dá a paz que excede todo o entendimento, o amor que excede todo o entendimento. Você tem muitas boas razões para falar de Jesus para as pessoas, para apresentar para elas o Evangelho. Isso não é porque há uma campanha agora, isso é um testemunho para todos os dias. A Patrícia Fernandes, uma das minhas discípulas, nesses dias eu pedi para ela testemunhar no grupo, porque ela está com um resultado bem legal. Nas casas de paz ela falou, e ela testemunhou para nós, ela falou: Máurea, eu motivo todas as meninas durante o ano todo, que não é por causa de campanha, é o nosso chamado, é o que nós somos chamados para fazer, evangelizar as pessoas, falar de Jesus para as pessoas por causa daquilo que Ele fez em nós. E o resultado a gente vê aí, ela está com quase 30 casas de paz na sua macro, e eu me alegro por posturas assim, e ela conseguiu com esse testemunho motivar outras pessoas a fazerem coisas assim, a usar as técnicas que ela estava usando, e conseguiram as suas casas de paz. Queridos, as casas de paz são uma estratégia excelente para que nós possamos alcançar as vidas, chegar nas pessoas e falar: olha, eu quero a liberdade de poder passar 8 estudos bíblicos para você. Hoje nós podemos fazer através da online. E eu assumo o compromisso de orar pela sua vida e as suas necessidades pessoais durante essas 8 semanas que eu estarei na sua casa. Aliás, se tem alguém ouvindo essa ministração e você deseja uma casa de paz na sua casa, eu quero dispor que você nos procure através do telefone, que eu tenho certeza que os meninos vão disponibilizar aí agora, e que você entre em contato conosco, para que nós possamos levar um estudo bíblico na sua casa por 8 semanas. E não só isso, nós assumimos o compromisso de orar pelos alvos da sua família, pelas necessidades da sua família. Durante essas 8 semanas nós estamos aliançados com você, aliançados no propósito de Deus de fazer você conhecer o que é essa graça que eu estou falando aqui. Amém? Bom, agora, o que é esse evangelho? O que é o evangelho da graça?
A gente pensa que evangelho foi uma palavra que surgiu por conta de Jesus. O evangelho de Jesus. Não, querido, o evangelho era uma palavra que já era usada antes. Evangelho significa boas novas. O evangelho da graça são as boas novas da graça. Mas o evangelho, eu quero te contar essa historinha aqui para você entender por que é que nós temos que multiplicar essa ideia. Naquela época já de Jesus, o evangelho funcionava da seguinte forma: quando se tinha uma boa notícia para transmitir, uma notícia que ia trazer paz para o povo. Naquela época, querido, nós não tínhamos o benefício que nós temos. Eles não tinham, né? Eu não estava lá, mas eles não tinham o benefício de estar diante de uma câmera e centenas de pessoas poderem assistir. Eles não tinham o benefício de um celular, de um telefone, não tinha nada disso. Então, como é que as notícias se multiplicavam? Eu vou te dar 2 exemplos aqui que eram muito usados naquela época. 2 exemplos de quando é que eles usavam o evangelho da paz, um proclamador do evangelho. Quando um reino ganhava a guerra. Então, ganhou-se uma guerra e precisava dar a notícia que ia trazer paz para todo mundo. Outro momento onde isso acontecia também era quando nascia o filho do rei. Por que isso trazia paz? Porque significava que havia um sucessor, havia quem ia continuar o reinado. Eles não iam ficar sem governo, ninguém ia tomar o país deles, porque eles iam ter rei. Havia um sucessor, então era uma notícia de paz saber que o filho do rei nasceu. Depois de saber disso, eu confesso que a palavra profética de Isaías tomou um novo sentido dentro de mim, porque eu penso que o povo entendeu isso também. Quando Isaías fala: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estava proclamando o nascimento do filho do rei. E quando acontecia isso, naturalmente, no nascimento do rei, ou a guerra, o que acontecia? Esse proclamador do evangelho, ele ia para as praças, para os lugares de movimento, e ele subia em algum lugar, num caixote, sei lá, o que ele providenciava lá para subir, se havia algum lugar específico, não tenho essa informação. Mas quando ele subia lá, e chamava a atenção daquelas pessoas que estavam naquele lugar movimentado, ele entregava aquela boa notícia, ele contava que eles tinham ganho a guerra, ele contava que o filho do rei nasceu. Ok, mas o fato dele trazer aquela notícia não levava a notícia para a cidade inteira. O povo todo não recebia notícia porque ele gritou na praça. Qual era o segredo, querido? Ele não era o único proclamador do evangelho da paz. Porque aquelas pessoas que recebiam aquela boa notícia, elas saíam daquela praça, daquele lugar onde elas receberam as boas novas, e elas multiplicavam aquilo nas pessoas que cercavam a vida dela. Talvez tivessem pessoas que recebessem a notícia 2 vezes, mas ninguém podia ficar sem receber aquela notícia. Todos sabiam que eram responsáveis por espalhar as boas novas. Todos eram comprometidos com aquilo que o rei tinha dito, com a notícia que o rei estava dando. E eu quero te dizer, querido, que é exatamente o que nós temos que fazer hoje. Nós fomos desafiados pelo Senhor a avançar como testemunhas dessa graça. Em vários textos você vê pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, e as pessoas saindo e proclamando aquilo que elas tinham recebido. Até hoje é o que o Senhor espera de nós, seus filhos, aqueles que foram alcançados por esse amor e por essa graça. Não faz sentido nos calarmos,
sabendo que dentro de nós há tão grande salvação. Não era uma missão de uma só pessoa, e até hoje não é uma missão de uma só pessoa, proclamar o evangelho da graça de Deus. Deus nos deu essa missão. Poderia ter feito de outra forma, mas Ele deu a nós. Que privilégio, queridos. Que privilégio podermos ser essa testemunha. Sem mérito, mas pela graça o Senhor nos permite sermos essa testemunha de algo tão maravilhoso, de algo que ainda é real. Uma vida sem aliança, querido, com o testemunho da graça, não faz o menor sentido. Se você vive hoje uma vida onde você não se sente responsável em levar a palavra, a verdade, o amor, essa graça maravilhosa para as pessoas que te cercam, querido, eu quero te dizer que é muito vazio para uma vida que foi preenchida com tanto amor, com tanta paixão. Tem um texto que eu li aqui, que fala que a forma de nós conseguirmos isso é olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o texto diz que Ele, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou tudo, toda a vergonha, tudo que Ele precisou passar nessa terra. Ele passou por causa da alegria que estava proposta a Ele. Que alegria era essa? Se o Senhor já estava lá no céu, Jesus estava no céu, na glória, com tudo que tinha direito ali. Para onde Jesus estava olhando quando Ele suportou tudo que Ele suportou aqui na terra? Sabe onde Ele olhava, querido? Ele olhava para você, Ele olhava para mim, que éramos aqueles que não estavam lá na glória, porque o pecado tinha nos separado da possibilidade de passar a eternidade com Ele. E Ele sabia que olhando para nós, Ele poderia suportar todas as coisas. Se isso não dá sentido na tua vida, querido, não sei o que pode dar. Se a sua esperança em Cristo está limitada ao que Ele pode fazer por você, talvez você esteja vivendo dias em que você não se comprometeu com o que a igreja está mobilizada a fazer. Talvez você não sinta alegria ao estar numa casa de paz e ver uma família ser transformada. Talvez você nunca sentiu a alegria de ver pessoas se rendendo ao Senhor e vivendo uma nova vida no Senhor. Talvez você ainda não experimentou a alegria de filhos na fé, mas eu quero declarar em nome de Jesus que isso está mudando hoje para você. E se você já teve essa experiência, você vai sair daqui ainda mais motivado, mais animado a romper qualquer limite que as circunstâncias nesses dias tenham apresentado para você. Experimentar a graça e não ser transformado, não ter um testemunho pessoal para oferecer, não faz sentido. Experimentar a graça e não querer que ela toque as pessoas que nós amamos, não faz sentido. Queridos, assim como aquele proclamador lá na praça não conseguia tocar os familiares dos que estavam ali, eu talvez não possa tocar as pessoas que estão no teu território, no território que o Senhor te deu como um embaixador do reino dele. E essas pessoas são sua responsabilidade. E se você ama essas pessoas, você não pode se conformar de não ser essa testemunha na vida delas. Se elas vão querer ou não o que você está oferecendo, cada pessoa vai precisar tomar a sua decisão. Mas elas não vão deixar de tomar a decisão porque eu deixei de ser essa testemunha. E eu declaro em nome de Jesus que na sua vida vai ser da mesma forma. Nenhuma pessoa vai deixar de tomar a decisão de dar a sua vida ao Senhor porque você deixou de ser a testemunha do Evangelho da Graça. Muito pelo contrário, eu quero declarar que muitos serão alcançados por aquilo que Jesus tem feito na sua vida e na sua história.
porque Jesus dá sentido a tudo que fazemos. Experimentar a graça e se sentir obrigado a testemunhar não faz sentido. Eu não sou obrigada a fazer uma casa de paz. Eu não sou obrigada a proclamar o Evangelho. Eu não sou obrigada a ter uma vida de santidade para que as pessoas vejam Jesus em mim. Há uma alegria no meu coração quando eu faço isso, porque eu sei que isso tem a ver com o propósito de Deus, tem a ver com aquilo para o qual eu fui chamada. Somos testemunhas da graça, porque fomos alcançados por ela. Somos testemunhas da graça porque ela dá sentido na nossa vida. E se ela dá sentido na minha vida, eu quero que dê sentido na vida das pessoas que eu amo. E que precisam entender que só Jesus tem o formato do vazio do nosso coração. E Ele é suficiente para todas as nossas necessidades. Eu fui transportada do reino das trevas para o reino do seu amor. E eu quero que muitas pessoas estejam comigo o dia que eu chegar na glória. Eu não quero ir sozinha. Eu não quero chegar sozinha. Eu quero que muitas pessoas possam estar comigo. Testemunhar a graça, queridos, revela o nível da minha aliança com Deus e com o seu propósito. Como eu disse, se você ainda está na terra, se o Senhor ainda não te levou para a glória, é porque o propósito dele ainda não se cumpriu cabalmente na sua vida. E eu sei que você tem muito para oferecer, se você experimentou a graça, se você sabe quem Ele é. Eu quero falar aqui, querido, talvez você tenha tido uma experiência com o Senhor e se deixou levar pelas tempestades, pela distância agora. Você desanimou, talvez algum pecado tomou conta do seu coração e você não conseguiu enxergar essa graça que está sendo oferecida para você. Eu quero te dizer, há um lugar no coração de Deus prontinho, esperando a sua rendição, que você volte para os braços dele, e que a sua volta, assim como a minha, possa servir como um testemunho na vida das pessoas. Queridos, nós somos chamados para manifestar a glória de Deus. Nós somos chamados para transformar essa terra com a presença dEle. E quanto mais nós nos parecermos com Ele, quanto mais nós estivermos aliançados com esses propósitos, mais fácil vai ser você ganhar pessoas e se alegrar e ter filhos na fé e amar cada um deles e saber que você vai passar a eternidade com eles. Isso vai te dar mais alegria ainda. Queridos, o reino de Deus faz sentido para quem entendeu a graça. Se você não entendeu a graça, querido, eu convido você a se render a ela. Quando eu era solteiro, eu estava namorando o Dudu ainda. Termino com esse testemunho e nós vamos cantar uma canção aqui, fazendo uma aliança com o Senhor. Quando eu era solteira, eu estava ainda na fase em que eu e Dudu orávamos. E por um momento, eu estava angustiada naquele tempo de espera. Vi um outro casal entrar em relacionamento, bem novinhos. Eu na época já tinha 28 anos. E eu questionei o meu pastor. Questionei na liberdade, no respeito que eu sempre tive e tenho por ele até hoje, pastor César. E por toda a liderança que o Senhor sempre colocou sobre a minha vida. E nesse respeito mesmo, eu fui perguntar, eu queria entender, isso é uma liberdade que os nossos pastores nos dão, eu queria entender. Falei, César, por que eu estou esperando ainda e outros casais relacionam rápido, novinhos? E o César falou algo para mim que mudou algo dentro de mim. Ele falou assim, Maura, tem pessoas que tudo que elas querem é levar uma vida no reino, levar uma vida na igreja. Não querem o mundo, mas querem ser alimentados, querem formar sua família, ter seus filhinhos. E nós não formamos casais, não somos nós que decidimos quem vai casar com quem. A gente só orienta, aconselha. E tem pessoas que se satisfazem isso. Quando essas pessoas chegam para nós, olha, nós temos certeza, queremos casar, nossos pais abençoam, temos paz nisso, nós realizamos o casamento.
E aí ele disse assim: mas tem pessoas que querem mais do que formar uma família. Tem pessoas que vivem entendendo o reino, que querem um relacionamento e um casamento para que a sua família edifique o reino de Deus, para que a sua família faça parte. Ela é parte do propósito de Deus, ela não é o fim. E aí ele disse assim para mim, você é uma dessas pessoas. Se você me disser que não é, eu vou fazer seu casamento, eu vou te abençoar, eu vou estar junto com você, sem problema nenhum. Mas eu acho que você é uma dessas pessoas. E naquele momento, eu disse para ele: eu sou uma dessas pessoas. E eu vou fazer o que for preciso, para que a família que eu formar, seja junto comigo aquilo que eu creio que Deus tem para a minha vida. E é assim que como família nós temos vivido. Não faz sentido para nós viver se não for para influenciar uma geração a seguir Jesus e dar a Ele toda a honra, toda a glória e viver para Ele, em nome de Jesus. E eu quero declarar, querido, que essa é a aliança que você fará com o Senhor nessa noite. Se você já é aliançado com Ele, você pode renová-la. Mas eu quero que você saia dessa palavra, querido, desafiado pelo Espírito Santo de Deus, a dar sentido a tudo o que você faz, a entender que quando você não está edificando um reino, você está edificando outro. E nós fomos chamados para edificar o reino de Deus. Essa canção que nós vamos cantar agora, a letra vai aparecer ali, ela na verdade, ela é uma oração. Ela é um renovar de aliança. Talvez a maioria de vocês não conheça essa canção, porque ela é antiga aqui na igreja. Essa canção pertence ao pastor Danilo. Foi ele que fez. E ela sempre me abençoou e eu creio que vai abençoar você. Enquanto o Zé Mauro ministra aqui, você renove essa aliança, faça essa aliança, volte para o Senhor. E se você ainda não conhece o Senhor e quer essa casa de paz, por favor nos procure, nós queremos muito abençoar você.